terceiro vídeo. E diz assim: ela é uma mulher que quer contribuir em sua casa e na sociedade. Ela não tem medo de se arriscar e faz com que a voz das mulheres seja ouvida na sociedade, a fim de fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Ela descobriu o chamado de Deus para ela e vive a sua vida plenamente. E você descobrirá: eu sou ela. Ela trabalha pela paz. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Mateus 5:9. Ela o tema de hoje. Ela defende aquilo que é certo. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macra, Noá, Ogra, não sei falar direito, Milca e Tirsa. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Refer, Gileade, Maqui, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com os sacerdotes Eleazar, com as autoridades e todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome de nosso pai desapareça do meio do seu grupo de familiares, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes de meu pai. Moisés levou o caso dela ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Números 27:1-7. Essas mulheres, essas 5 irmãs, né? Naquela época não se podia, né? As filhas mulheres não tinham direito à herança dos pais. Só os filhos homens. E o pai dela não teve filhos homens. E elas iam ficar sem nada, né? Sem nenhuma propriedade. E ali elas se juntaram e foram, né? Falar com Moisés, com os sacerdotes e autoridades e todo o povo, né? E ali elas foram pedir para Moisés, falar com Moisés, que dessem uma propriedade a ela, né? Que dessem a herança de seu pai para elas, que não era justo o nome do seu pai, né? Desaparecer, né? Da família. Conta que ele não teve homens, filhos. E Moisés foi perante ao Senhor, orou ao Senhor, intercedeu por elas e apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor respondeu, né? Que é justo o que elas estão pedindo, que era justo. Olha só, elas foram ali, né? Oraram, com certeza, né? Se o pai dela era justo, íntegro, vivia no caminho do Senhor, com certeza elas viviam ali diretamente do caminho do Senhor também. E elas, eu creio que elas oraram ao Senhor, entregaram ao Senhor, mas também ela teve uma atitude, elas tiveram uma atitude. Elas foram lá atrás, né? Elas não ficaram esperando ou aceitaram aquela determinada situação, não. Ela orou, buscou, confiou no Senhor, tiveram fé e foram atrás, né? Atrás dos seus objetivos, que era receber a herança do seu pai, né? Uma propriedade. Porque senão elas iriam ficar sem nada, né? E ali elas foram atrás, né? Daquele objetivo que elas queriam. Elas não desistiram de lutar por ele. Foram lá, falaram com todos, e Moisés levou perante a Deus. Moisés como servo,
servo bom, né? Um líder bom que decidiu levar para o Senhor e ter a resposta do Senhor, né? O que o Senhor faria, o que o Senhor diria. Porque perante a lei, elas não tinham direito nenhum, a lei daquela época. Mas Moisés, mesmo assim, decidiu ir falar com o Senhor. E ali ele falou, intercedeu por elas, e o Senhor deu a resposta a ele, né? Disse que era justo o que elas estavam pedindo. E que Moisés concedesse a ela, desse a propriedade como herança de seu pai para elas. E olha só, né? Elas buscaram. E é por isso que o tema aqui fala, ela defende aquilo que é certo. Foram mulheres fortes, né? Estavam de luto pelo seu pai, mas não desistiram de buscar por aquilo que elas queriam, que elas necessitavam, que elas precisavam. E essa é a mulher de hoje, do eu sou elas. Qual é a sua característica que você tem com essas mulheres? Amém? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.